Alô você, é com muito privilégio, com muita alegria que nós estamos começando aqui o programa Vivendo o que Cremos. Esse é um programa produzido aqui pela IPP TV, cujo objetivo é não somente levar a boa doutrina para você, mas também fazer aplicações práticas dessa doutrina no nosso viver diário. Hoje é o nosso programa número 1, né, pastor Hernandes? Estamos Coisa aqui. boa, né? E o tema de hoje é o tema da soberania de Deus, né? Eu creio que esse é um tema maravilhoso porque é toda a doutrina reformada, todas as doutrinas bíblicas são decorrentes dessa doutrina mãe, a doutrina da soberania de Deus. Então, o pastor Hernandes vai fazer uma introdução aqui mostrando os principais aspectos dessa doutrina à luz da palavra de Deus. Pastor Hernandes, por favor. Obrigado, Arival. Uma honra estar aqui com você para a gente tratar de verdades que regem a nossa vida, né? O conteúdo da nossa fé e a base da nossa conduta. E muito bom estar com você também para tratar deste assunto. Bom, então, hoje vamos começar com a doutrina da soberania de Deus. A primeira coisa é que pressupõe que Deus existe. Quando Deus abre a sua revelação especial, lá em Gênesis 1:1, Moisés não discute a existência de Deus, Moisés não trabalha essa questão, porque Deus existe, como Deus existe, ele apenas afirma que Deus existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E este Deus que se revelou na natureza que criou, na nossa própria consciência, nas Santas Escrituras e em seu Filho Jesus Cristo, é soberano. Ele é Deus absolutamente soberano. Ele não busca conselho com ninguém, ele não depende de ninguém, ele é autoexistente, ele é imutável, seu plano é perfeito e é eterno. Deus não precisa fazer rascunhos, Deus não precisa fazer revisão dos seus planos. Deus não erra, Deus não falha, Deus não comete equívocos, Deus não é pego de surpresa, Deus não fica em apuros. A história está literalmente em suas mãos, Ele está no trono, Ele governa a história, Ele dirige as nações. A soberania de Deus alcança tanto o macro-universo como o micro-universo, alcança tantas nações como as particularidades da sua vida. A soberania de Deus, ela inclui todos os fatos, porque nada pega Deus de surpresa, como se Deus não soubesse, como ensina aí falsamente o chamado openteísmo. Deus sabe tudo, Deus conhece o amanhã, Deus está lá no futuro. Então, esta gloriosa doutrina de que os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, traz para o nosso coração um descanso enorme. Porque tantas vezes nós somos surpreendidos, porque nós não conhecemos o amanhã. Nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro. Nós não sabemos o desdobramento detalhado dos acontecimentos da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação, do mundo, enfim. Mas Deus sabe. E mais, a soberania de Deus, ela traz para nós uma segurança muito grande, porque tudo que Deus faz e tudo que Deus permite tem um plano, tem um propósito sublime, glorioso. A Bíblia chega a dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que aconteça com você situações difíceis, adversas, tempestades, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, saiba disso. Deus está trabalhando na sua soberania, na sua providência, esses fatos e esses acontecimentos da sua vida para o seu próprio bem, que é transformar você numa pessoa parecida com Jesus. Deus predestinou você para isso, para você ser parecido com Jesus. Então a soberania de Deus não é uma doutrina
que impõe terror ao seu coração. Deus não é insensível, Deus não é um déspota que está com um porrete na mão para lhe dar uma bordoada. Deus não é um guarda cósmico, um estraga-prazer. Deus não é sádico. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é amor. E a soberania de Deus não deve ser uma doutrina que priva você da sua liberdade e responsabilidade. Ao contrário, a soberania de Deus inclui a sua liberdade. Meus amados irmãos, essa doutrina eu a considero como uma doutrina mãe de todas as doutrinas bíblicas, né? E aqui eu queria abrir, né, essa discussão. O pastor apresentou esses argumentos, né, deu uma introdução, e eu queria chamar sua preciosa atenção, porque essa doutrina ela se aplica às várias áreas da vida humana. E eu quero começar, pastor, falando, por exemplo, nessa questão política, né, dos governantes, da história. A Bíblia fala, né, lá em Daniel, que Deus é quem tira e Deus é quem põe. Como é que isso, por exemplo, se aplica no momento que nós estamos vivendo no mundo hoje, com essa pandemia? Os presidentes, os governadores, esses homens que estão aí no poder, eles estão pela vontade do povo ou pela vontade de Deus? Bom, há duas coisas, pastor Ival, que precisam ser consideradas. Toda autoridade procede de Deus, diz a Bíblia. Certo. Às vezes Deus coloca uma autoridade ou permite uma autoridade má para disciplinar o seu povo. Às vezes a autoridade que é levantada vira chicote da ira de Deus para disciplinar um povo que não quer atender à vontade de Deus. E mesmo quando uma autoridade ela não entende o seu papel, porque a autoridade ela está debaixo da autoridade de Deus, né? É um ministro de Deus, ele é um diácono de Deus, e quando essa autoridade não entende isso e quer agir de uma maneira despótica, opressora, não levando Deus em conta, não respeitando a autoridade divina, então Deus pode fazer duas coisas: ou Deus tira essa autoridade, como aconteceu nos impérios do passado, né? Certo. Ou Deus está usando essa situação para disciplinar o seu povo, como fez com a Síria, com a Babilônia em relação a Israel. Tá. Agora, o que nós podemos entender é o seguinte: não devemos temer os homens, né? Devemos orar por eles, devemos pagar tributo a eles, e quando eles não estão agindo dentro daquelas especificações que Deus constituiu a eles, cabe-nos também alertá-los. A igreja precisa ser voz profética. A igreja não pode ser uma obediência passiva e subserviente. A igreja precisa ter uma atitude de obediência, mas também de exercer voz profética e confrontar as autoridades. Pastor, o que tem acontecido, né? Aconteceu na história e tem acontecido no mundo, principalmente hoje, nós temos 350 milhões, né, segundo fontes cristãs, de cristãos sendo perseguidos no mundo. E o propósito da autoridade é calar, é impedir que a igreja pregue o evangelho. Na sua opinião, quando o Estado, quando as autoridades criam leis, né, que tentam impedir a igreja de pregar, a igreja ela está autorizada por Deus a desobedecer essas autoridades? Está absolutamente autorizada. A obediência civil, ela não pode ser superior à nossa obediência a Deus. Foi aquilo que os apóstolos disseram para o sinédrio judaico: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando, por exemplo, essa dentro do ponto de vista da perseguição dos judeus, mas quando passou, por exemplo, para a perseguição do Estado, a partir do incêndio de Roma em 64, os cristãos iam para as arenas, jogados para as feras,
ou eram queimados, ou eram crucificados. Por quê? Porque eles não admitiam que o Estado determinasse o que eles haveriam de crer. Quando proibiam eles de falar do nome de Jesus, nós estamos prontos a morrer por Jesus, a dar nossa vida por Jesus, mas nós não vamos calar. Tá bom. Não vamos calar. Agora, saindo do aspecto da autoridade do Estado, vamos para dentro da igreja, né? Uma das coisas que a gente observa hoje, principalmente no ambiente nosso aqui do Brasil, é que muitas vezes os pastores, os conselhos de igreja, as lideranças, elas defendem essa questão da soberania de Deus, mas não vivem isso do ponto de vista da direção da igreja. Como é que você vê isso, pastor? Esse é um grande problema quando a doutrina está apenas no nosso vocabulário ou de um ponto de vista teórico daquilo que nós professamos verbalmente, mas, como você disse na introdução, isso não se encarna, né? Então, se Deus é soberano e Ele é, e se a igreja está debaixo do governo de Deus e ela está, nós precisaríamos submeter a liderança humana à soberania de Deus e à liderança de Deus. Certo. Então, quando um líder, seja ele o pastor, seja ele um conselho, seja ele um concílio maior da igreja, manipula nos bastidores, põe o braço humano, a mão humana agindo nos bastidores, contrariando a submissão ao Espírito Santo, contrariando a submissão a Deus, ela está pecando contra o próprio Deus, né? Jesus é o cabeça da igreja. O Espírito Santo foi dado para nos guiar a toda a verdade. Então, sempre que a igreja quer fazer na força do braço ou pela sabedoria humana, como Paulo denuncia lá em 1 Coríntios capítulo 2, a igreja está na contramão da vontade de Deus e não está vivenciando a bênção da soberania de Deus na prática. A minha experiência, eu tenho visto muitas vezes em concílios, né? Concílios, nós somos presbiterianos, somos uma igreja conciliar, é que as pessoas eles fazem os acordos políticos, etc., e lá no momento eles fazem uma oração para que o Espírito Santo conduza aquela reunião, quando tudo já está combinado e distribuído. Eu já vi uma situação em que, às vezes, até os votos já estavam todos contabilizados, né, feito assim com muita precisão, e depois a gente olha, pareceu bem o Espírito Santo a nós, né, quando a verdade estava decidida na véspera. Né, nós precisamos levar isso mais a sério. A soberania de Deus, de fato, precisa governar nosso coração, nossas palavras, nossas decisões. Pastor, mas na igreja local, né? A nossa luta aqui, você sabe, na igreja de Pinheiros, é que nós cremos que é o Espírito Santo, que é o executivo da obra missionária, a nossa visão é nos submeter à direção do Espírito Santo. E é uma luta muito grande, porque às vezes o pastor da igreja, os presbíteros, eles trazem uma mente empresarial, uma mente muitas vezes humana, né? E quer impor para a igreja e achar que aquilo é de Deus, né? É uma luta que a gente tem, por exemplo, porque eu vejo que o líder espiritual, segundo a Bíblia, ele não tem uma visão dele de ministério, uma visão... Não, a visão é a palavra de Deus. A função do líder, eu e você, nós temos que conduzir o povo a seguir a vontade de Deus, né? Porque às vezes, pastor, não, essa é a minha visão de ministério, essa é a minha filosofia. Mas espera aí, essa filosofia sua está na Bíblia? É isso que Deus quer mesmo? Né? Acho que o grande aspecto, pastor Ival, e isso veio, por exemplo, o movimento de crescimento de igreja, com Donald McGraven, lá na década de 30, depois no seminário, veio para o seminário de Fuller, na Califórnia, muitas técnicas pragmáticas, apenas de regras e princípios humanos, começaram a querer ser colocados na igreja, para conduzir a igreja, né? Então, é colocar a sabedoria humana em substituição à sabedoria divina. Certo. Quando o irmão disse que nós seguimos o Espírito Santo, talvez algumas pessoas possam dizer, mas como assim? O que é seguir o Espírito Santo? É uma coisa subjetiva? É você escutar vozes? É ter visões? É muito importante isso, que quando o pastor Ival disse que a igreja precisa obedecer ao Espírito Santo, o Espírito Santo
inspirou a Escritura. Né? Então nós vamos seguir os princípios da palavra de Deus. Né? É claro que quando você é um cristão, você não tira a sua mente, a sua inteligência e joga fora, né? De jeito nenhum. Agora, a sabedoria de Deus, ela não está limitada à sabedoria humana. A sabedoria humana precisa se curvar à sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então são os princípios de Deus, da palavra de Deus, que devem reger, e não os princípios que o homem estabelece, da sociologia, da antropologia, das técnicas de comunicação, os aspectos pragmáticos para levar a igreja a crescimento. Agora, pastor, voltando agora para a vida individual, nós falamos aqui da história, soberania de Deus, da igreja local, da igreja... Agora na nossa vida pessoal, né? Essa é a encrenca, porque me diga uma coisa, nós temos que fazer plano ou não? A Bíblia fala o que sobre isso? É boa, sua pergunta é excelente, porque veja bem, algumas pessoas podem dizer que a soberania de Deus me isenta de qualquer responsabilidade de planejar. Eu vou cruzar os braços, vou confiar que Deus é soberano e não vou fazer nada. Deixa a vida me levar. Nós temos que fazer planos, sim, desde que esses planos estejam submissos, sujeitos à vontade de Deus, à orientação de Deus e ao governo de Deus. O que eu não posso é fazer planos que firam os princípios de Deus. Certo. Os meus planos não são os planos de Deus. Não, aí não pode. Por exemplo, eu quero uma coisa que está contrária à Escritura. Eu desejo alguma coisa para a minha vida pessoal, familiar, conjugal, criação de filhos, ganhar dinheiro, investir dinheiro, mas do meu jeito, do meu modo, de acordo com o mundo está estabelecendo para mim. Não. São os princípios de Deus que devem reger os meus planos. Certo. Os meus planos estão debaixo dos propósitos de Deus. Tá. Lá em Provérbios diz que o coração do homem faz planos, não é isso? Mas a resposta certa vem de Deus. De Deus. E muitas vezes nós, pela nossa... Eu digo nós, se referindo a mim, né? Sentido... O meu pecado pessoal, né? Geralmente eu faço um plano, um projeto, e chego lá para Deus e digo assim, Senhor... Eu quero a tua bênção. Abençoa esse plano aqui, Senhor, porque, olha, eu quero dizer para o Senhor que eu sou competente, né? Eu sei o que eu estou fazendo, então o Senhor, por favor, manda a tua bênção. Às vezes, agora, por outro lado também, se você não tiver ideias, né, se você não colocar diante de Deus... As ideias que você está tendo já são fruto da iluminação do Espírito Santo de Deus, da leitura que você faz da Escritura, do entendimento. O que talvez, pastor Arival, é um bom de alertar isso para as pessoas que estão nos acompanhando, é que são os dois extremos perigosos, né? Primeiro é o extremo, não, eu não vou fazer nada, vou cruzar os braços e Deus é soberano, se a igreja não cresce é porque Deus não quer, é porque Ele que faz tudo e a pessoa não evangeliza, a pessoa não se acampa, ele não tem projeto nenhum, ele não faz nada, ele acomoda e bota toda essa conta na soberania de Deus. Né? O reverso disso é a pessoa que quer fazer na sua força, na sua sabedoria, é o seu plano e não consulta a Deus, não pede sabedoria a Deus, não pede direção a Deus, não calça esses planos nas Escrituras. Então esses dois extremos são perigosos. Nós precisamos submeter-nos à soberania de Deus e, Senhor, é isso, Senhor. Né? Eu quero citar 2 versículos aqui, né? O salmista no Salmo 37, ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? E a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 25, que os nossos desejos, os desejos da nossa alma, estão, né, na mente de Deus. Né? E eu vejo, por exemplo, Neemias, né? Neemias era um copeiro, trabalhava como um copeiro, ele não era engenheiro, ele não era mestre de obra, mas ele ora lá, né, durante um período, ele se coloca nas mãos de Deus, e quando ele chega em Jerusalém, que está tudo destruído, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, olha, eu não contei a ninguém, está lá em Isaías capítulo 2, né? Neemias 2. Neemias 2, o que Deus colocou no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Então,
Se nós temos uma relação, né, pessoal, o Espírito Santo está conosco. Então, por exemplo, você está dirigindo a igreja Presbiteriana de Vitória, né, e lá você está orando, pedindo a Deus uma direção, e Deus coloca uma ideia no seu coração. Você acha que isso é possível? Você está no meio de uma situação assim, onde você tem que tomar decisões e Deus... Isso é óbvio, é óbvio. O ponto que eu acho que é importante é o seguinte, essa sensibilidade para perceber a vontade de Deus, à luz da comunhão com Deus, à luz das Escrituras, à luz da vida de oração, né? O que mais me preocupa hoje, pastor, nesse quesito, e que eu escuto por aí afora, é que muitas vezes, muitas igrejas se acomodam, elas não têm um planejamento de trabalho, de ação, não evangelizam, não discipulam, não visitam, não pregam, não buscam meios e formas de alcançar as pessoas. E dizem, eu creio na soberania de Deus. E tudo fica na conta da soberania de Deus para botar panos quentes na falta de responsabilidade daquilo que é do homem fazer. Certo. Né? E às vezes pessoas que nem acreditam como nós acreditamos na soberania de Deus têm resultados mais promissores porque estão ativamente engajados na obra de Deus. Tá. Então a soberania de Deus não pode, penso eu, nos levar a uma acomodação espiritual. Ao contrário, se eu creio que Deus é soberano, eu tenho que ser muito mais ativo ainda, muito mais dinâmico ainda nas mãos dele. Eu gosto muito do versículo, porque você sabe que eu apronto muita confusão para Deus, né? Eu sou ansioso, eu quero ver a coisa andar e tal. E o versículo que me agrada muito, né? Assim, que me consola, né? É aquele que está lá em Provérbios 3, que diz que nós não devemos nos estribar no nosso entendimento, né? Mas confiar em Deus, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, e diz lá, e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes você vai começar um projeto, né? Deus coloca aquilo, abre portas. Eu estou falando essa TV mesmo aqui, né? No meio da pandemia, veio a ideia de criar a TV, a gente não tinha dinheiro, aí a gente começou a pedir dinheiro na internet, aí veio o dinheiro, Deus levantou as pessoas e nós estamos aqui hoje. Eu vejo assim, é uma loucura, entendeu? Então tem, eu não sei se o termo é esse, vocês que são mais espirituais do que eu aí, os insights do Espírito Santo. E outra coisa importante... O GPS que ele vai colocando assim na vida da gente. Por exemplo, quando Paulo trabalha lá em Romanos 12, como é que eu conheço a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é muito mais consequência do estilo de vida que eu vivo na presença de Deus. Certo. Na medida que você anda com Deus, se apresentando a Ele, se conformando com este século, sendo transformados pela renovação da mente, a vontade de Deus vai clareando. Pastor, tem um versículo muito interessante, né? Eu queria que você respondesse essa, claro. Né? O apóstolo Paulo, né? Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 16, que Deus lhe abriu uma porta para o trabalho, ele fala de uma porta grande, larga. Ele diz, mas há muitos adversários. Tem alguns crentes que entendem, muitas vezes, que quando se discute essa questão de soberania de Deus, a gente pensa assim numa coisa tranquila. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, quer dizer... O mar tranquilo. Quer dizer, foi da vontade de Deus, né, que Israel saísse do Egito? Foi. Mas ele conduziu esse povo para o deserto. E a primeira batalha que eles tiveram que enfrentar foi o Mar Vermelho. Eles estavam fora da vontade de Deus? Não estavam. Deus estava conduzindo o povo. O fato de ter oposição... Porque, veja bem, o diabo sempre vai ser contra a igreja. O mundo sempre vai odiar a igreja. A caminhada da igreja nunca foi, historicamente, uma caminhada tranquila. Então, o fato da igreja estar enfrentando a oposição do mundo, o ódio do mundo, a fúria do diabo, a hostilidade de toda a ordem, nós não devíamos ficar surpresos com isso. Por quê? Porque sempre foi assim. Não é porque a tempestade chega, é que não é a vontade de Deus. Por exemplo, quando lá em Marcos 4, 35 a 41, Jesus disse para os seus discípulos assim, passemos para outra margem.
No mínimo que eles podiam pensar, bom, então vai tá tudo calmo, tudo tranquilo. Mas ao cumprirem a ordem de Jesus, eles enfrentam a tempestade. Então, se você está passando uma luta, uma prova, um vale, uma tribulação, uma provação pesada, não é porque você está fora da vontade de Deus necessariamente, não é porque Deus não gosta de você, ou porque você está em pecado, ou porque você não tem fé. Não, a caminhada cristã, ela enfrenta todas essas lutas mesmo. Certo. Só uma coisa que eu queria pontuar, antes de você entrar nesse outro ponto. É que às vezes a minha vontade pode ser uma, e o propósito de Deus pode ser outro. Por exemplo, quando Paulo sai com Silas para a segunda viagem missionária, eles queriam ir para a Ásia. Eles tinham feito um planejamento. Não é pecado fazer planejamento. E eles fizeram o planejamento, vão para a Ásia. E o Espírito Santo os impediu de entrar na Ásia. Então, o que é necessário é você obedecer à orientação do Espírito Santo. Não é isso? Eles queriam ir para Bitínia. O Espírito de Jesus não permitiu, depois vem aquela visão, né? Passa a Macedônia. Ajuda-nos. E eles foram. Eles concluíram. E fazendo a vontade de Deus, apanharam, foram presos, toda a luta. Né? A porta aberta, mas muita tribulação também. É uma coisa interessante. A vida cristã é o seguinte: se você obedece a Deus, você apanha. Se você desobedece, apanha também. Então, você não tem outra. É melhor apanhar obedecendo do que apanhar desobedecendo, né? Porque a tempestade chegou para Jonas para botá-lo no caminho. Isso. Está no caminho. A tempestade pegou os discípulos no Mar da Galileia, não para botá-los no caminho, mas para abrir os olhos deles, para mostrar quão grande era o seu Deus. Mas, pastor, um assunto chato, que tem muita discussão na internet, é essa briga da soberania de Deus na salvação. Né? Eu estou tranquilo, você está tranquilo. O fato da gente entender que é Deus que salva. A salvação vem do Senhor. Né? A salvação foi algo planejado pela Trindade, executado pela Trindade, é eles que executam e aplicam o plano da salvação na nossa vida. Mas as pessoas ficam discutindo muito essa questão do livre-arbítrio, da vontade de Deus. É uma confusão. E muitos hoje têm tomado essa posição extrema. Né? Diz assim: eu não vou pregar o evangelho porque Deus vai converter os eleitos. Né? Tem muito pastor, muita igreja aí, que a pessoa não evangeliza, ele não prega, ele não convida as pessoas para aceitar Jesus. Né? Eu me lembro muito do texto de Mateus 11, que Jesus faz uma oração calvinista, né? Diz assim: graças te dou, reconhece, ninguém conhece o Pai. Depois ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O senhor que está rodando o Brasil, como é que o senhor vê isso aí, essa discussão? Essa é uma tensão muito forte. Aliás, essa briga de nomenclatura, né? Calvinismo, arminianismo, nas redes sociais, leva às vezes as pessoas a ficarem até inimigas, criar confusão, brigas, tensões. O que é importante é o seguinte: nós ficamos com a Escritura. A Bíblia, ela é a verdade de Deus para todo aquele que reconhece Deus como seu Criador, Jesus Cristo como seu Redentor, o Espírito Santo como seu Consolador. Então, no momento, pastor Arival, que a pessoa compreende que a salvação foi planejada por Deus na eternidade, executada por Deus e aplicada por Deus, isso traz um descanso tão grande. Traz uma paz, uma serenidade. Quantas pessoas que vivem inquietas, desassossegadas, com medo de perder a salvação, achando que a salvação depende do que ela vai fazer ou não deixar de fazer. Por exemplo, tem gente que acha que se Jesus voltar e eu vivi a vida toda com Jesus, mas naquele momento que ele tocou trombeta, eu cometi um pecado, naquele momento estou perdido, vou para o inferno. Quando a nossa segurança não é nossa, é o próprio Deus que nos dá essa segurança. Né? Agora, volto a dizer, do nosso contexto, talvez, que professamos a fé reformada, o grande aspecto é que muita gente bota na conta da soberania de Deus a sua irresponsabilidade. Porque o mesmo Deus que escolheu, deu a grande comissão. Ele escolheu os fins e os meios. E os meios.
É uma coisa que eu gostaria, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Diz assim, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então eu faço uma separação assim, bem simples, eu disse, muitos são chamados, departamento de vendas, nós não vamos tirar pedido. Nós vamos chamar todo mundo para aceitar. Agora, quem aprova o cadastro é lá em cima. Nós chamamos aquilo que a gente aprende de uma forma muito simples na teologia, que é o chamado universal, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, ao mesmo tempo, o chamado interno, que é o Espírito Santo. Em outras palavras, nós pregamos aos ouvidos, certo. mas só o Espírito Santo pode falar ao coração. É isso aí. Nós não temos essa competência. Agora, é nosso dever e nosso papel pregar. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, só Deus sabe, como você disse, é lá do departamento de cima. Agora, eu prego como se todas as pessoas pudessem tomar uma decisão. Isso. Eu não fico perguntando, será que eu vou pregar, vai ter eleito, não vai ter... Não, eu prego. Agora, se a gente tivesse a cópia do livro da vida, pastor, a gente não perdia tempo. Ia só nos eleitos, né? Mas não é assim, a coisa não funciona assim, né? O grande aspecto, talvez, é importante dizer o seguinte, as duas coisas caminham paralelamente, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque quando as pessoas rejeitam, pastor Ival, eu percebo isso, a fé calvinista, a fé reformada, não é a fé reformada que elas rejeitam, é o entendimento equivocado dessa doutrina que elas rejeitam. Né? Por exemplo, é a pessoa que acha que não, Deus criou, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Então... uma dupla predestinação. É o aspecto de que a causa da condenação não é o pecado. Não. Ninguém vai para o céu, né? Eu estou aqui no céu, eu queria tanto ir para o céu, mas fui para o inferno, porque Deus não me deixou ir para o céu. Eu queria, Ele não me deixou. Não existe essa possibilidade. Charles Haddon Spurgeon, num livro dele, Eleição, ele trabalha muito isso. Todo aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não é essa chance da pessoa querer ser salva, desejar ser salva. Não, você não pode, porque você faz parte. Não, o convite é feito. Segundo aspecto importantíssimo, é essa questão de livre-arbítrio, porque as pessoas usam muito o livre-arbítrio, mas não existe livre-arbítrio, no sentido pleno da palavra. Espiritual, não é isso? Porque livre-arbítrio tinha Adão antes de pecar. Por exemplo, de uma forma muito simples, se Arival e eu, se você, hoje são 8 de março de 2021, disser assim, a partir de hoje eu tomo uma decisão, nunca mais eu peco. Eu pergunto a você, se você toma essa decisão, você leva a cabo? Você consegue? Não consegue. Não consegue. Aliás, a Bíblia diz isso, se você falar que você não peca, você é mentiroso. E faz Deus de mentiroso, que Deus diz que nós somos pecadores. O que nós temos é livre agência. Ou seja, eu posso tomar a decisão de que cidade eu vou morar, que escola eu vou estudar, que empresa eu vou trabalhar, que igreja eu vou frequentar. São decisões nossas. Agora, eu não posso, por mim mesmo, ter a capacidade de escolher a Deus. A Bíblia diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Então, a salvação é obra de Deus. Ou Ele ressuscita você, ou Ele dá vida a você, ou Ele produz arrependimento em você, ou Ele dá fé salvadora em você, ou Ele regenera você, ou Ele justifica você, ou não tem chance. Tá vendo aí, meus irmãos? É desse jeito aqui, né? Vivendo o que cremos, né? Nós estamos aqui tentando juntar, ou trazer para a vida prática essa questão da teologia, da doutrina bíblica. Pastor Arival, você está dizendo uma coisa tão importante, e talvez fosse bom deixar isso claro no nosso primeiro programa. Certo. Nosso propósito, pastor Arival e eu, porque eu conheço o Arival, não queremos de forma nenhuma entrar nesse campo para debater ideias por debater ideias. Não. Respeitamos profundamente quem pensa diferente da gente. Não, tem muita gente que é eleito, mas é arminiano e vai para o céu. Como é que nós vamos fazer lá? Entrou um arminiano no céu, você é arminiano, mas você foi eleito antes da fundação do mundo. Eu costumo dizer assim, eu não gosto de brigar por nomenclaturas. Via de regra, há pouco tempo eu estava conversando com um colega e disse, pastor, eu rejeito o calvinismo. Falei, ok, mas vamos pensar, esquece a palavra calvinismo. Vamos pegar a doutrina da perseverança dos santos.
segurança da salvação. Esquece termo. Tá. Arminianismo, calvinismo, esquece isso. É. Vamos pegar a Bíblia. Você crê na Bíblia, eu creio também. Vamos pegar alguns versículos. Juntamos, pegamos, olhamos uns 10 textos. Como é que funciona isso aqui? Como é que você interpreta isso aqui? Como é que está escrito aqui? De fato, não tem como. Vamos dizer, o que é importante é que a Bíblia é a palavra de Deus e isso traz descanso para o seu coração. Isso. Então, nós não estamos aqui debatendo ideias para dizer não, que nós estamos certos, você está errado, que a sua igreja então está errada, se você não, nós queremos ajudar você a compreender melhor a Escritura e isso abençoa o seu coração. Não, eu quero dizer que esse tema, né, Vivendo o que Cremos, foi o tema da nossa igreja em 2019, no ano da pandemia, né? Quando surgiu a pandemia. E é muito interessante, porque, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, né? Principalmente na nossa natureza humana pecaminosa e principalmente no nosso conteúdo intelectual, né? E a fé foi dada aos santos, está lá, em Judas. E ele não diz ali aos santos presbiterianos, aos santos, porque santos ali são os eleitos de Deus. Nós cremos que os eleitos de Deus, a igreja de Deus, é princípio da nossa confissão de fé. Igrejas são os eleitos de Deus em todos os tempos, em todas as eras. Antes de Calvino, depois de Calvino, né? Então, Noé, antes dos apóstolos, Noé foi um eleito de Deus, Abraão foi um eleito de Deus. Então, nós temos que focar no ensino da Bíblia. E outra coisa importante que nós, acho que nesse programa estamos deixando claro, é que nós não cremos nesse negócio que só a nossa denominação está certa, ou que qualquer denominação, seja ela antiga ou nova, ou com muita gente ou pouca gente, que uma denominação seja o retrato de toda a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não tem bandeira denominacional. A Igreja de Cristo é composta de todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Isso. Então não importa onde, em que época, em que lugar, em que geografia, se uma pessoa foi regenerada pelo Espírito Santo e recebeu a fé salvadora para crer em Jesus e foi selada para o dia da redenção, o nome dela está escrito no livro da vida, esta pessoa faz parte da Igreja de Deus. Porque o rol de membros da igreja aqui na Terra, a gente chama isso de igreja visível, né, pastor Ival? Não bate com o livro da vida. Tem muita gente que tem um nome no rol aqui da igreja, de qualquer denominação, mas nunca foi regenerada. E tem gente que nunca foi membro da igreja e que o nome está lá no livro da vida, como o ladrão da cruz lá que se converteu, não deu prazo para descer de lá. Não cantou no coral, não deu dízimo, não fez nada, não foi visitado. Isso é muito bom. Então, estamos encerrando já o nosso tempo, né? Já até ultrapassamos um pouco, mas sempre o primeiro é especial. A gente sempre extrapola um pouco. É um bônus que a gente está dando. Então, continue assim, ore por nós. E se você tiver perguntas, questionamentos, pode mandar-nos aí pelo e-mail da IPP-TV, tá certo? E nós estaremos aqui prontos a responder. Pastor, suas considerações. Muito bem, gostaria de agradecer a você o privilégio de a gente estar aqui com você nesse primeiro programa. Nós gostaríamos muito que você acompanhasse esse programa, porque o nosso propósito aqui é ajudar você a compreender melhor a Escritura, a amar a palavra de Deus e a entender que estas verdades são libertadoras. O Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe sua família, fique com a gente e nos ajude a divulgar esse programa para que muitas outras pessoas possam compartilhar conosco estas delícias do cardápio da mesa de Deus, a preciosa palavra de Deus. Amém. Eu quero convidar você a ser um missionário, né, digital, né? Virtual. Então, por favor, entre no nosso canal, na IPP-TV, assine no nosso canal do YouTube. Se você está desigrejado, é aqui de São Paulo, venha para a Igreja de Pinheiros, nós acolhemos você. Nós cremos naquilo que Paulo fala: há crentes maduros, há crentes imaturos, há crentes fortes, há crentes fracos, e ele diz: acolhei uns aos outros. Nós não estamos aqui para julgar você, nós estamos aqui para orientá-lo à luz da palavra de Deus. Entre lá e conheça as programações da nossa igreja. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa.